Características da tensão elétrica e da corrente alternada senoidais criadas nesse gerador elementar. Uma forma de onda é chamada alternada porque é aquela em que a grandeza muda de sentido em intervalos de tempo definidos. Ou seja, nós chegamos a um valor máximo de corrente ou de tensão, aqui no caso desse gráfico de corrente, e depois nós chegamos ao valor zero, depois ao máximo no outro sentido, e depois novamente a zero. Essa onda completa, ora num sentido, ora no outro, é o que a gente chama forma de onda alternada, ou da tensão ou da corrente. O que a gente chama de ciclo? Ciclo é a parte da forma de onda, tensão ou corrente, que se repete continuamente. Então nós temos aqui 2 ciclos. E observe aqui um ciclo separadamente. Pode ser de tensão ou de corrente. O período. Período é o que a gente chama do tempo necessário para se completar um ciclo. Então, no gráfico nós temos aí esse tempo que foi necessário para completar o ciclo, ou de uma tensão alternada ou de uma corrente alternada, é o que a gente chama de período. Frequência. Frequência é um número de ciclos que ocorrem em um segundo. Se eu tenho, por exemplo, um ciclo ocorrendo num tempo de 1 segundo, eu vou ter uma frequência de 1 Hz, pois um ciclo por segundo é denominado 1 Hz. A frequência, outro detalhe interessante, ela é o inverso do período. Vamos exercitar aqui. Qual é a frequência e o período da forma de onda abaixo? Nós temos nessa forma de onda 30 ciclos em meio segundo. Então está representando aí um ciclo, que é a parte da forma de onda que se repete continuamente, e ela se repete 30 vezes em meio segundo. Qual é a frequência? Ora, a frequência ela é um número de ciclos que acontece em 1 segundo. Como nós temos em meio segundo 30 ciclos, teremos em um segundo 60 ciclos. Então a frequência representa aí 60 ciclos em 1 segundo. Isso constitui 60 Hz. Essa é a frequência padrão de todas as fontes das concessionárias para os consumidores aqui no Brasil. Ela é padronizada para todo o território nacional. Os valores de frequência são padronizados, interessante aqui, mas os valores de tensão não. Por isso temos tensões de valores variados. A frequência é o inverso do período. Então, qual é o período agora dessa forma de onda? Logo, o período também é o inverso da frequência. Se eu tenho uma frequência de 60 Hz, o período vai ser 1 sobre 60, vai ser aproximadamente 16,67 milissegundos. O que é que a gente chama de velocidade angular? Velocidade angular é a razão entre o ângulo descrito pela espira e o tempo gasto em descrevê-lo. Por exemplo, então, velocidade angular, com a letra aqui ômega, é a razão entre o ângulo descrito pela espira e o tempo gasto para descrevê-lo. O ângulo em radianos e o tempo em segundos. Se eu fizer o produto aqui, dos meios pelos extremos, eu vou ter que o ângulo é ômega-t. Ora, a corrente elétrica gerada, ou a tensão elétrica gerada, ela tem essa fórmula geral, que é essa função. I é igual a I máximo, um valor máximo de corrente ou de tensão que eu poderia ter, vezes o seno de ômega-t. Tá? Que é o ômega-t é o ângulo formado. Vamos ver aqui em 2 situações. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho um certo ângulo aqui, ômega-t, entre o vetor I máximo, tá? E o meu início do movimento. Então, I máximo vezes seno de ômega-t, se eu tirar aqui a projeção desse triângulo aqui, se eu tirar aqui o seno desse ângulo, eu vou ter a projeção que vai me dar o valor instantâneo da grandeza que eu estou pegando nesse momento. No caso aqui desse gráfico,
da corrente instantânea naquele ângulo. No segundo caso aqui, IM seno ômega t. I máximo vezes seno de ômega t vai me dar o valor instantâneo nesse ângulo aqui, no tempo 2. E assim por diante no gráfico. Ao longo de toda a circunferência, se eu movimentar esse vetor I máximo aqui, eu vou ter, momento a momento, o valor instantâneo, através dessa fórmula matemática. Acontece que muitas vezes a gente pega a forma de onda sem ela iniciar no zero, como nesse caso. Então ele já inicia a forma de onda aqui com um certo ângulo θ. Então eu vou ter o valor nesse momento aqui como sendo I máximo seno de ômega t mais θ. Ou seja, de uma maneira geral, o momento inicial do tempo não coincide com o valor da onda senoidal por zero. Por isso, pode existir um certo ângulo θ a ser acrescido. Nessa posição T1, eu vou ter o θ inicial mais o ômega t referido a esse espaço aqui. Então, esse espaço vai ser ômega t mais θ em relação ao início. A corrente elétrica gerada, né? Já vimos aí, resumindo, I é a corrente instantânea em amperes, I máximo é o valor máximo que nós conseguimos ao longo de uma volta, é o valor máximo da corrente senoidal. Ômega é a velocidade angular da corrente senoidal, e T é o tempo que define o valor da corrente naquele instante, e θ é o ângulo inicial no instante t igual a zero. Qual é a relação entre frequência e velocidade angular? Considerando-se uma volta completa, nós temos que a velocidade angular é 2π, que é o todo da circunferência, né? A volta completa, 2π, dividido pelo tempo, espaço sobre tempo, radianos por segundo. Mas nós sabemos que a frequência é o inverso do período. Logo, nós podemos colocar nessa fórmula que ômega é igual a 2πf. Substituindo aqui o t aqui na primeira equação. Logo, nós podemos também relacionar aquele gráfico da seguinte maneira. Nessa situação em que inicia no zero, I é igual a I máximo seno de 2πft, no lugar do ômega. Aí nós colocamos 2πf. Um último detalhe. Nos circuitos em que a corrente elétrica e a tensão estão em fase, o que acontece? Quando a corrente alternada produzida durante a rotação da espira em torno do campo magnético assume um posicionamento semelhante ao da tensão produzida, dizemos então que está em fase com a tensão alternada, ou seja, quando a corrente e a tensão surgirem no mesmo instante, no mesmo momento, não precisa ter o mesmo valor, mas precisa surgir no mesmo instante. Nós dizemos que corrente e tensão estão em fase. Nos circuitos resistivos acontece isso. A representação vetorial, o fasorial dessas grandezas se dá da seguinte forma: I e V sobre a mesma direção e aqui no caso, o mesmo sentido. Ok? Até a próxima.